rapaz, está esquisita essa ceia, está esquisita a Páscoa desse ano. Jesus está fazendo as coisas erradas, acho que ele está confundindo. Não se é cristão tocando violão e ouvindo música gospel. Meus queridos, o cristianismo, a fé, não é, nunca foi, não tem como ser aquilo que os nossos irmãos protestantes evangélicos querem que seja. A religião da palavra e a religião do louvor. A fé em Jesus Cristo nunca foi só palavra e louvor. Também tem palavra, também tem louvor. Mas a fé cristã é, porque nosso Senhor Jesus Cristo assim o quis, a religião do sacramento, a religião da Eucaristia. O que é um sacramento, irmãos e irmãs? Sacramento é algo visível, sensível, que a gente toca, a gente vê, toca e recebe. Óleo, água, mão do padre, do bispo, não é isso? A sensibilidade, o paladar de pão, de vinho. Mas os sacramentos são visíveis, são sensíveis a nós e são um toque, uma transmissão da graça de Deus. E quando Jesus aqui então disse, tudo está consumado, meus amados, não está consumado apenas a sua vida no sentido da sua história, que Jesus viveu, uma história bonita, uma história de doação. Jesus, no alto da cruz, instituiu, selou um sacramento. Quando ele disse tudo está consumado, ele está terminando a noite da quinta-feira santa, do lava-pés. A segunda leitura que nós ouvimos da carta aos Hebreus é o único texto da Bíblia que fala de Jesus Cristo e dá a ele um título. Ele é o sumo e o eterno sacerdote. Bom, se ele é sacerdote, ele é mediador de uma nova aliança de ritos. Se ele é sacerdote, tem que ter um ato sacerdotal, que é o ato do sacrifício. A palavra de Deus diz que ele é sacerdote. Se ele é sacerdote, o cristianismo não é uma fé, não é uma religião de pregação apenas, louvor e reunir-se em grupos para cantar e ouvir Bíblia. E tudo isso faz parte da fé. Mas se ele é sacerdote, então a nossa fé necessita do sacrifício e de algo sendo sacrificado e ofertado a Deus de modo sacerdotal. Em a missa da quinta-feira santa, do lava-pés e da instituição da Eucaristia, a partir dos evangelhos, Jesus celebra uma Páscoa, Jesus celebra uma nova aliança com os seus discípulos. Esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. De um Deus que fez aliança com Abraão, de um Deus que vai fazer aliança quando Moisés tira o povo do Egito e celebra uma Páscoa. Então todos os anos eles celebram a Páscoa, a aliança de Deus com os homens. E celebram como? Através do sacrifício de um cordeiro. Sempre que a gente lê a Sagrada Escritura, Deus sempre pede um sacrifício. Aí você fala, mas padre, o que Deus quer com sangue de bicho? Que todos os sacrifícios da antiga aliança têm dois sentidos. Um deles, o pecado, quando a gente peca contra Deus, não tem oferta, não tem nada que você faça que reconstrua isso. A menos que a gente sacrificasse a nossa própria vida. Mas como Deus não quer que a gente tire a própria vida, num animal a gente simboliza o que deveria acontecer conosco. Mas, sobretudo, sempre que Deus pediu o sacrifício dos bichinhos, o que tinha que fazer com o bichinho sacrificado? Depois, tinha que assar e comer. Presta atenção nisso. Todos os sacrifícios da Bíblia, é que você não lê Bíblia, isso que é o triste. Então qual é o sentido do sacrifício na Bíblia? Para ter comunhão. Deus quer que a gente coma o bichinho, o cordeirinho assado, para estar em comunhão com Ele. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, a plenitude do perdão dos pecados, escute isso. A plenitude do perdão dos pecados, meus irmãos, a plenitude da amizade com Deus, é comer o sacrifício, é sentar-se à mesa com Deus. O sangue de Jesus que nos redime porque nós vamos comer e beber esse corpo e esse sangue. Se não se come o corpo, não se bebe o sangue, nós não restabelecemos a amizade, a aliança com Deus.
Deus não quer ficar vendo sacrifícios. Todos os sacrifícios são feitos para, depois de sacrificado, reconhecido o pecado e de ofertado aquela vítima, porque um cordeirinho, um cabrito, era um bem material. É uma renúncia que se faz. Mas a plenitude não é sacrificar o bichinho. A plenitude estava depois em assar e comer. E na antiga aliança, quem é que podia assar e comer? Os sacerdotes apenas. Mas Jesus, na última ceia, se faz sacrifício e diz: tomai todos e comei. Mas veja, meus queridos, então Jesus, na plenitude da sua vida, tendo amado os seus até o fim, fez uma ceia pascal, que é a missa de ontem à noite. Jesus viveu com seus apóstolos, discípulos e sacerdotes apenas 3 momentos da Páscoa. A Páscoa do judeu se partilha 4 cálices de vinho. Pegou uma bacia com água. Por que tinha uma bacia com água ali? Porque o que estava todo mundo esperando acontecer na ceia do judeu pascal? O pai da família acolhe a todos, proclama um salmo, um texto bíblico, e ele pega então e lava as mãos até o cotovelo, só o pai. Na ceia do judeu, o pai da casa, o homem da casa, é como que um sacerdote de todos. Jesus pega a bacia e não tem a atitude de um pai, tem a atitude de um escravo. Ele lava os pés dos discípulos e come o primeiro pão da noite, o pão de Abraão. E Jesus tomou com os discípulos o primeiro cálice, que se chama o cálice da santificação, da purificação. Só que não mais lavando a própria mão, lavando os pés dos outros. Depois vem o segundo cálice, que se chama o cálice do juízo, o juízo de Deus, a sentença de Deus. E é nesse momento que se come o cordeiro que foi assado. Jesus então, nesse momento, Jesus pega um pão. Não tem cordeiro na ceia de Jesus e dos discípulos, porque o cordeiro é ele, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E com certeza os apóstolos, os discípulos, estavam cochichando um com o outro assim: ei, rapaz, está esquisita essa ceia, está esquisita a Páscoa desse ano, Jesus está fazendo as coisas erradas, acho que ele está confundindo, não tem cordeiro assado. E aí então não tem cordeiro. Jesus pega um pão, que é o segundo pão da ceia, chamado o pão de Isaque. Lembra do Isaque? Abraão, sacrifica para mim teu filho único, amado Isaque. E na hora de sacrificar o menino, o anjo segura a mão de Abraão e fala: Abraão, não precisa fazer isso. Eu vi que você ama a Deus, teme a Deus. E aí então o judeu faz memória disso e come um pão chamado o pão de Isaque. Jesus pega o pão de Isaque e diz: Isaque não morreu, porque eu sou o cordeiro que Deus proveu para o mundo. Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo sacrificado, o meu corpo dado por vós. E foi nesse momento que Jesus consagrou o pão da Eucaristia, na noite de ontem. Ao comerem o pão de Isaque, sem ter comido carne de cordeiro, apenas o pão, porque ele disse uma palavra sobre aquele pão: esse pão é o meu corpo, eu sou o filho único, eu sou o Isaque do Pai do céu, dado por cada um de vós. Depois então Jesus está presidindo a Santa Ceia como pai dessa nova família. Nosso Senhor pega o terceiro cálice, chamado cálice da bênção, e aí ele pega esse cálice e diz: esse cálice é o meu sangue, é o sangue da nova e eterna aliança. E nós ouvimos isso na primeira leitura de ontem. São Paulo disse: irmãos, eu não conheci Jesus, mas o que eu recebi vos transmito, na carta aos Coríntios. Na noite em que ia ser entregue, pegou o vinho, pegou o cálice e disse: esse é o cálice do meu sangue. E aí Paulo disse assim: irmãos, o cálice que abençoamos não é o cálice da bênção? São Paulo era judeu, ele era fariseu, então ele conhecia dessas coisas. Ele está falando que Jesus pegou o terceiro cálice da noite, tinha 4. No terceiro cálice, ele instituiu o sacramento do seu sangue e nos deu de beber o sacramento do seu sangue. Acontece que após esse cálice, o cálice da bênção,
O cálice que invoca a bênção, o favor, o perdão, a misericórdia, a prosperidade, a providência de Deus sobre quem está participando da ceia, tem que ter o quarto cálice, o cálice da consumação, que é o cálice que, quando se bebe, a pessoa que bebe, a família que bebe aquele quarto cálice, o cálice da consumação, está fazendo ali uma aliança de sangue com Deus. E aí então o Evangelho de Marcos diz assim, que Jesus tomou o cálice e disse: eis a nova aliança no meu sangue, fazei isto em memória de mim. E então Jesus saiu e foi para o Monte das Oliveiras cantando os salmos, o grande Halel. E não terminou a ceia, e os discípulos com certeza ficaram pensando: ué, não vai terminar a ceia? Já não teve o cordeiro. Na hora de lavar a mão, lavou o pé. E o quarto cálice? O que vai acontecer com esse quarto cálice? Não vai terminar a ceia? Esse ano nós não temos Páscoa. E aí Jesus vai lá no Monte das Oliveiras e começa a suar sangue, se tremer, agonizar e reza como? Pai, se possível, afasta de mim o cálice que ele não bebeu na sala do cenáculo, o cálice da consumação. Porque para Jesus o que ia ser o cálice da consumação? A cruz e o sacrifício. E ele agonizou e disse: Pai, afasta de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Numa ceia, numa Páscoa incompleta, Jesus é preso, e aí tem tudo que nós ouvimos aqui, toda a narração que nós ouvimos, até que Jesus no alto da cruz diz, para terminar a Páscoa: eu tenho sede. E então pegaram vinho azedo, o vinagre. Vinagre é um vinho que azedou, não é isso? Jesus tomou vinho azedo, vinagre, e quando ele tomou aquilo, do ramo de um hisopo, às 3 da tarde, enquanto o sacerdote está lá no templo sacrificando um cordeiro a Deus e borrifando sangue numa cortina, Jesus toma vinho, o quarto cálice, e aí então ele diz aquilo que se diz quando se toma o quarto cálice: tudo está consumado. E tudo isso que está consumado, o que Jesus disse, meus queridos? Façam isso em minha memória, comam disso, bebam disso, para que a consumação da minha vida, para que a minha misericórdia, que não é só palavra, louvor e se reunir para ler Bíblia e cantar, louvar e adorar, para que a minha misericórdia, que é consumação, num sacramento, em algo visível, sensível e dado, seja vosso, para que a cruz e tudo que eu alcancei na cruz abençoe a sua vida. Faça isso em memória de mim. Quem falta à missa, vira as costas para o crucificado. Quem falta à missa, quem por motivo bobo e fútil não comunga, vive em pecado, está virando as costas para a cruz e para a salvação. A fé cristã, meus irmãos, não é louvor e Bíblia. A fé cristã é sacramento, e foi assim que ele quis que fosse. Ele viveu uma vida para terminar produzindo um sacramento. Não se é cristão tocando violão e ouvindo música gospel. Não se é cristão estudando textos. O cristianismo é e se dá quando se come o cordeiro. Não se é cristão porque vamos beijar uma imagem, como um gesto simbólico de reverência, adoração, gratidão e até mesmo de união. Não se é cristão porque hoje não se comeu carne vermelha. Não se é cristão, não se é salvo porque eu não mato e não roubo. Meus irmãos, tudo que Jesus viveu, meus amados, foi para ser o Cordeiro de Deus, para que nós possamos comer e beber e obedecer esse mandamento. Faça isso em minha memória. Me atualize na tua vida. Não me deixe no seu passado, esteja em amizade comigo. Esse é o sentido verdadeiro e profundo da Sexta-feira Santa. Hoje talvez deva ser um dia de reconciliação entre você e a missa.
Um dia de reconciliação entre você e a Eucaristia. Um dia de reconciliação entre você e a Páscoa de Cristo. Para aqueles que de verdade querem amar a Cristo sobre todas as coisas.